And I'm afraid of darkness, so life is better when you light me up. And I'm ashamed of all of my mistakes, for heaven's sakes, I've been swinging from the rafters. And I don't know if I got what it takes, for heaven's sakes, throw me out with all them bastards. Small disasters, they got me running from myself at night. And all I'm after is a better way to shine a brighter light. Olá! E aí, como é que tá? Tudo bem? Sejam bem-vindos a essa aula implacável. Eu sou o professor Pablo Leonardo, sou professor de informática aqui do Implacável, com muito orgulho, tá? E eu tô aqui sem terrorismo, eu tô aqui sem apavoramento, eu tô aqui com a maior boa vontade do mundo para passar para você o conteúdo de informática, né? Fazer com você uma revisão para a prova de informática da Guarda Municipal de Palmas, em Tocantins. Bom, gente, muita gente vira e fala assim, professor, mas eu não estudo informática justamente por ter essa dificuldade de estudar a informática. Como que eu estudo informática? Bom, gente, deixa eu explicar um detalhe para vocês. Na verdade, por exemplo, vamos imaginar que você seja um professor de educação física, você seja formado em educação física, você é um educador, e você quer fazer um concurso para uma vaga, né, da área de educação física. Será que é só uma prova prática ou terá alguma parte teórica? Tem a parte teórica, tem a parte que você tem que saber o nome dos órgãos, você tem que saber o nome dos músculos, dos ossos, quais os exercícios você pode ou não fazer. Isso você tem que saber a teoria, para depois você fazer a prática. No caso da informática para concursos, meus amigos, pasmem, eu vou te falar que 99,9% dos concursos não tem a parte prática, é só a parte teórica. Então, a minha resposta é, Pablo, como que eu estudo a informática? Da mesma forma que você estuda todas as outras disciplinas. Porém, eu considero, e não estou falando isso puxando farinha para o meu lado, eu considero que a informática seja bem interessante porque muita coisa que você vai estudando não tem muito a ver com o que você usa, mas o que tem, você fala assim, caramba, é por isso que acontece isso, é por isso que quando tem um HTTPS ali fala que é seguro. E por aí vai. Tá certo? Ó, rapidamente, pessoal, aqui tem o meu Instagram, @professor Pablo Leonardo. E vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram sempre que vocês quiserem. Para mim, é uma grande honra receber suas mensagens lá pelo Instagram. Sem contar que você pode entrar, me seguir e receber muitas dicas que eu passo por lá. Ok? Bom, Pablo, qual que vai ser a abordagem dessa aula? Eu não sei se você sabe, obviamente sabe, mas a banca organizadora do seu concurso é a VUNESP, né? E a gente tem um conteúdo relativamente grande que não daria para a gente falar isso em uma hora, né? Quem comprou o nosso curso completo teve 15, 16 horas, né? 12, 13, 14 horas de informática. Então aqui o esquema é uma revisão mesmo. Qual que é a melhor maneira? Exercícios. Pegar as últimas questões da banca e ensinar como vocês conseguem sair das questões. E é assim que nós vamos fazer, ok? Então vamos lá. Vamos começar aqui, tá? Essa, gente, é uma questão da VUNESP, tá? E essa questão, ela está abordando o serviço de buscas do Google, que a gente chama de Google Search, tá? Você pode perceber que é uma questão de 2022 e a gente tem que ficar atento, pois a VUNESP, ela gosta bastante desse tópico. Se vocês pegarem aí, né, as provas anteriores, vocês vão ver sempre uma questão falando disso. Então vamos lá. Um usuário do Google Chrome, versão 95 em sua configuração padrão, deseja fazer uma busca sobre pirâmide, mas deseja que sejam retornados apenas arquivos do tipo PDF. Para restringir a busca apenas em arquivos PDF que contenham a palavra pirâmide, o usuário deve buscar por... Bom, pessoal, veja bem,
Se eu venho aqui, abro o Google, certo? Então aqui tem um campo de pesquisa. Eu venho aqui e digito pirâmide. Ele vai achar o que eu quero? Vai. Ele vai achar o que eu quero. Porém, eu quero fazer uma restrição. Como assim, Pablo? Eu quero determinar que a pesquisa seja feita apenas em um tipo de arquivo. Tá? E quando eu quero fazer uma restrição pelo tipo de arquivo, eu uso o operador file type. 2 pontos, e aí eu coloco PDF. E aí, gente, sempre que eu fizer uma pesquisa colocando isso aqui, o meu retorno, né, a pesquisa será feita em arquivos do tipo PDF. Só para vocês entenderem aqui, vou fazer uma pesquisa por verbos. Verbos, file type. Quer ver aqui, ó? Primeiro eu vou fazer uma pesquisa por verbos. Perceba, ele achou 131 milhões de resultados. Agora eu vou colocar verbos, file type, 2 pontos, PDF. Olha lá, gente, 133 mil resultados. Porém, todos os resultados que ele encontrou foi do tipo PDF. Quer ver? Eu vou entrar aqui, revisão de conteúdo. Cliquei, foi me apresentado um PDF de verbos. Então, para vocês, alunos que adoram PDF, né? Eu falo que o concurseiro, ele ama PDF. Então, tá aí, tá? É assim que a gente faz. Então, como é que seria a pesquisa? A pesquisa seria assim, ó. Pirâmide, certo? Aí eu preciso usar o operador file type, 2 pontos, PDF, que é exatamente a letra C. Tá certo? Então, gente, o Google, ele não é... A gente costuma, vamos falar assim, minimizar o que o Google faz. O Google, ele é um sistema muito completo. Muito. E tem várias formas de você pesquisar dentro do Google. Ok? Questão 2. Bora. A planilha a seguir foi elaborada por meio do Microsoft Excel. Presta atenção. No seu edital, não tem o Excel. No seu edital, é LibreOffice Calc. Ô Pablo, mas por que você deixou essa questão? É porque essa questão, sendo no Calc ou sendo no Excel, a resposta seria a mesma, pois os dois funcionam da mesma forma. Então por isso que eu deixei. Então se fosse Calc aqui no lugar do Excel, não teria problema nenhum. Pessoal, aqui é o seguinte, ele fala assim, ó, a planilha a seguir foi elaborada por meio do Microsoft Excel, em sua configuração padrão, e mostra uma lista de terrenos e suas respectivas áreas. O valor a ser exibido na célula A7, então A7, então é aqui, ó. Após esta ser preenchida com a fórmula será... Bom, pessoal, é o seguinte, quando eu digito uma fórmula dentro de uma célula, essa célula exibe um resultado, e esse resultado será, obviamente, o resultado da fórmula. Então, a questão, ela simplesmente, a banca, ela te deu uma função si, perguntou qual vai ser o resultado dessa função si. Né? Então, aqui a função si, presta atenção pelo seguinte, ela é sempre assim, ó, se, aí tem um teste que é resolvido, ou melhor, vamos colocar com o nome correto. Se, condição, então, primeiro, ele executa uma condição. Se a condição for verdadeira, ele vai exibir o que vem aqui. E se a condição for falsa, ele exibe o que está aqui. Então, quando você pega essa função aqui, se, estou reescrevendo, hein? Se B2 for maior do que 100, B4, se não, B5. Olha só, essa primeira parte aqui é a condição. Essa aqui é o que vai aparecer se a condição for verdadeira, e isso aqui é o que vai aparecer se a condição for falsa. Pessoal, conhecer a sintaxe da função si é importantíssimo para se fazer uma prova da VUNESP. Tá certo? Então isso aqui vocês têm que conhecer. Então aqui é o seguinte, se eu falo que B2 é maior do que 100, vamos ver.
B2 é 100. Então eu estou falando que 100 é maior do que 100. Gente, 100 é maior do que 100. Verdadeiro ou falso? 100 maior do que 100? Falso. Por quê? Gente, 100 não é maior do que 100. 100 é igual a 100. Concorda comigo? Então, gente, é o que eu falo. Não é saber um pouquinho de cada coisa. É saber tudo daquilo ali. Então é tomar cuidado. Não, professor, mas eu vacilei. Não, tudo bem, você pode ter vacilado, como eu já vacilei na vida e muita gente vacilou. Só que, é o que eu estou te falando, quer fazer uma prova bem feita? Tem que saber as coisas. Então aqui é o seguinte, essa condição aqui é falsa, porque 100 não é maior do que 100. 100 é igual a 100. E se é falso, eu vou jogar esse verdadeiro fora e vou exibir o valor da célula B5. B5 vale quanto? 257. Pablo, qual que é a chance disso cair na minha prova? Essa aqui, ó. Concurso da Prefeitura, VUNESP 2022. Ou seja, gente, realidade. Não colocaria aqui para vocês se não tivesse chance de cair. Bora. Questão 3. Para se pesquisar por um termo exato, usando o site Pesquisas Google, é preciso colocar esse termo entre... Bom, mais uma vez, a banca vindo requebrando na boquinha da garrafa, cobrando o quê? Google Search. Tá certo? Pessoal, olha isso aqui. Se eu venho aqui no Google e coloco implacável concursos, ele achou 77.300 resultados. Certo? Ele encontrou sites que contenham a palavra implacável, que contém a palavra concursos e que contenham as duas, implacável concursos. Agora, se eu venho aqui e faço a pesquisa exata, e a pesquisa exata é a pesquisa entre aspas, olha lá o que acontece. Quantos resultados ele achou? 4.680 resultados. Tá certo? Então aqui, ó. Para pesquisar determinado tipo de arquivo. Como é que eu faço? Aqui, ó. File type, PDF. Então, isso aqui, por exemplo, quando eu quero fazer uma pesquisa, né, vamos dizer assim, em arquivos do tipo PDF. Beleza. Para fazer pesquisas exatas. Colocar os termos entre aspas duplas. Tá, gente? Então, se eu quero fazer pesquisa exata, coloco os termos entre aspas duplas. Nesse caso, serão encontradas apenas as páginas que tiverem todos aqueles termos que estão entre aspas, inclusive na mesma ordem. Ok. Passamos aqui. Então aqui fala chave, a gente não usa, colchete a gente não usa, asterisco não usa, o traço a gente usa, mas para uma outra coisa. Aqui, aspas. E para ser mais precisos, a gente poderia falar aspas duplas. Tá certo? Próxima questão, questão 4, na tela. Gente, Banca VUNESP ama de paixão essa questão do endereço de e-mail. Ah, porque o usuário mandou uma mensagem e colocou tantas pessoas no campo para, tantas pessoas no campo CC, CCO, depois ele respondeu a todos, quem que vai receber? Então a VUNESP, ela sabe montar excelentes questões, né, cobrando correio eletrônico. Então vamos tomar bastante cuidado, quando cair isso aqui, a gente rascunha rapidinho na prova para a gente não cair em pegadinha. Ok? Olha só como é que eu vou fazer, hein? Então vamos lá. Considere os softwares em sua configuração padrão para responder essa questão. Após receber uma mensagem pedindo informações sobre o inquérito, o delegado usou a opção Responder a todos e editou uma resposta
sem alterar os campos de remetente e destinatário da mensagem de resposta, definida automaticamente pelo Outlook. Então, o delegado recebeu a mensagem, ele clicou no responder a todos e ele não mudou nada que está dentro dos campos de endereçamento. Considere que os nomes João, Carlos, Daniel, Maria e Augusto são usuários do domínio Gmail e que a configuração dos destinatários remetentes da nova mensagem será. Então, assim, ó, na nova mensagem de João, ou seja, se é o João que está mandando, significa que esse João é quem? É o delegado, porque falou que o delegado está respondendo para Carlos, com cópia para Daniel, Maria e Augusto. Beleza. Assinale a alternativa que contém os nomes de todos os destinatários da mensagem original recebida. Ou seja, na mensagem original, olha para você ver que interessante essa questão. Na mensagem original, tinha o delegado mais um monte de gente, certo? Quando você usa a opção responder a todos, presta atenção. Quando a opção responder a todos é acionada, o remetente da mensagem original e todos os outros destinatários receberão a resposta enviada, exceto aqueles que estiverem ocultos. Então, é uma questão que exige que a gente pense bastante, né? Mas o que você precisa entender aqui é o seguinte, passando para cá. Se alguém respondeu a todos, todo mundo que aparece aqui agora, tanto o que está respondendo quanto os outros, eram destinatários da mensagem original. Ou seja, Daniel era destinatário? Era, por isso que ele foi colocado aqui na resposta. Maria também, Augusto também. Então, eu tenho o João, o Daniel, Maria e Augusto. Todos eles faziam parte da mensagem original. Essa é uma questão que ela exige de você pensar. Mas você tem que pensar o seguinte, poxa, peraí, se o delegado respondeu a todos, quem que vai receber a resposta? A pessoa para qual, ou melhor, a pessoa que mandou a mensagem para ele e todas as outras pessoas, exceto os ocultos. Então, todo mundo que aparece no campo de destinatário dessa mensagem atual, dessa mensagem nova, é porque estava na mensagem original. Por isso, quando ele clicou no responder a todos, a pessoa foi inserida no campo de destinatário da nova mensagem. Porém, eu ainda entraria com um recurso nessa questão pelo seguinte: se na mensagem original tivesse destinatários ocultos, eles não estariam aqui, porque o CCO não recebe resposta de todos. Eles não estariam aqui. Então, pelo fato deles não estarem aqui, eu não posso falar que esses aqui são todos os destinatários da mensagem original. Por quê? Porque pode ser que tenha algum no CCO que simplesmente não apareceu aqui. Você entendeu? Então eu entraria com recurso, mas a resposta é a letra E. Questão 5. Considerando os softwares em sua configuração padrão, considere os softwares, né, para responder a questão. Um usuário que navega na internet identifica que está utilizando um protocolo de transferência de hipertexto, considerado seguro, para visitar um sítio em função do seguinte prefixo na URL. Bom, presta atenção. Primeira coisa, o que é URL? URL é endereço. Então, quando na sua prova citar o termo URL, ele está falando de quê? Endereço. Quando ele fala de sítio, na verdade está falando de quê? Site. Tá? E é um termo estranho,
Porque a gente só usa isso em prova de concurso público. Normalmente a gente fala site. Certo? Então, termo estranho, concordo. Uma outra coisa que ele falou protocolo de transferência de hipertexto. Ô, gente, sabe o que é transferência de hipertexto? Visualização de página, navegação. Então, quando ele fala transferência de hipertexto, né, ele está falando de visualização de página, navegação. E tem dois protocolos para isso. Tem um chamado HTTP e um outro chamado HTTPS. Qual que é a diferença? É que o HTTPS, gente, ele é um protocolo criptografado, ou seja, seguro. Beleza? Então, quando você entrar num site que no prefixo da URL, ou seja, lá no início da URL tiver HTTPS, você sabe que você está num site seguro, mas não 100%. Pablo, mas por que não 100%? Não existe nada que seja 100% seguro. Ele é seguro, mas 100% não é. Nada é 100% seguro. Fique atento a isso. Beleza. Um outro detalhe aqui, ó. Quando a banca falar em criptografia, tá? Nós vamos lembrar de quê? Codificação. É um método em que aquela informação ela é totalmente embaralhada, né, para que uma pessoa sem autorização não tenha acesso a ela. Então, quando fala em criptografia, está falando de codificação, tudo isso tem a ver com segurança. Então, se a gente pega a questão aqui, meus amigos, né, a resposta é HTTPS. Tá certo? Só poderia ser dois. Ou era HTTPS ou era HTTP, porém ele falou em segurança. Então, HTTPS. Próxima questão. Questão 6. Mais uma questão de correio eletrônico. Vamos lá. Uma mensagem de correio eletrônico foi enviada e recebida com sucesso, tendo os campos preenchidos como segue, onde cada nome representa um endereço de e-mail válido. Então, quem está mandando a mensagem é o Mário. Então, o Mário está no campo de. Gente, quem está no campo de a gente chama de remetente, tá? E quem está no campo para no CC e no CCO são os destinatários. Beleza. Karina. Cadê a Karina? Ah, ela aqui, ó. Ao receber o e-mail, observou nos campos utilizados para remetente apenas o seguinte nome. Gente, qual que é o campo utilizado por remetente? É o campo de. E aí, olha essa informação que eu vou te passar. Uma mensagem pode possuir centenas e até milhares de destinatários, mas apenas um único remetente. Mas ela só pode possuir um único remetente. Pronto, assim fica legal. Beleza? Então, pessoal, por mais que a mensagem tenha lá, né, tenha vários endereços lá nos destinatários, remetente é um só. É o que está no campo de Mário. Tá vendo? É uma questão que, na verdade, eu acredito que para você errar uma questão dessa, só se você estiver muito desatento, tá? Muito desatento. Não é o nosso caso. Então, a resposta aqui ficou a letra D, tá? Então, 6, letra D. Mais uma. Questão 7. Em alguns sites do governo, é exigido que o usuário possua um para poder navegar e transferir arquivos. Sobretudo, quando se tratam de dados financeiros,
que requerem uma troca de informações segura entre duas partes. Bom, então ele está falando aqui, né, uma questão aqui, ó, gente, ó, 2022, tá? Câmara de Orlândia, tá? E ele fala o seguinte, que quando você vai entrar em alguns sites do governo, é necessário que tenha alguma coisa ali, né, para garantir segurança, principalmente quando se trata de dados financeiros, né? E aí ele vai perguntar qual que é o nome desse recurso, tá certo? Aí a gente vem, ó, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado. Navegador Windows? Ô, gente, não existe o navegador Windows. Quando ele fala de navegador, ele está falando do browser. Mas a gente não usa esse termo, navegador Windows. Ah, Pablo, mas eu preciso de um browser sim. Bom, você precisa. Porém, ele falou que alguns sites, e o browser você usa para acessar qualquer site. E outra coisa que eu quero te falar, ele fala de um recurso de segurança, tá certo? Navegador Linux, não. Protocolo HTTP, olha como é importante a gente assistir essa aula. Eu te falei aqui agora mesmo que o HTTP não é seguro. O seguro é o HTTPS. Beleza. Dispositivo pendrive? Não. Certificado digital? Sim. O certificado digital, o que ele vem a ser? Aqui, ó. O certificado digital é um documento eletrônico emitido por uma autoridade certificadora e que garante a identidade de uma pessoa, empresa, órgão público, etc. Tá? Então, gente, o documento aqui, ó, é usado para dar autenticidade às transações, aos acessos, aos recursos. Então, o certificado digital é como se fosse uma carteira de identidade eletrônica que você usa para se identificar dentro dos sites da internet. Hoje em dia, toda empresa tem que ter um certificado digital, os advogados devem ter certificado digital para acessar o PJE. E até mesmo quando você entra num site que ele é HTTPS, que tem a criptografia, ele tem um certificado digital. Então é esse documento que é usado para identificar as pessoas dentro do site. Tá certo? Ou dos sites. Então a resposta, certificado digital, questão 7. Próxima questão, questão 8. Mais uma de segurança. Até então, batendo o recorde de todas as questões de 2022. Um tipo de software malicioso, aqui ó, presta atenção, sempre que na prova falar software malicioso, o nome disso é mais comum a gente falar malware. Tá? Malware é o termo que a gente usa e que define todo e qualquer software malicioso. E ele pergunta especificamente sobre o ransomware. Tá? Então, o que o ransomware faz? Presta atenção. Ele é um software malicioso. O termo ransom significa resgate. Mas se há um resgate, é porque houve um sequestro. Certo? Então, olha só. Letra A. Excluir da máquina invadida todos os arquivos com extensão pdf.doc. Ô, gente, não existe um software malicioso que venha ao mundo para excluir apenas PDF e doc. Poderia até falar assim, porque é um software que exclui os arquivos do computador. Ainda assim estaria errado, porque o
O ransomware não é isso. Mas quando ele fala, excluir PDF, doc, já dava para você desconfiar. Depois, criptografar arquivos na máquina invadida e, posteriormente, fazer o pedido de resgate para a liberação desses arquivos. Ó, essa aqui tá boa. Vou deixar um pontinho aqui. Enviar mensagens ameaçando o usuário do computador de denúncia às autoridades. Não. Não e não. Inserir na máquina invadida arquivos com conteúdo sexual? Não. Enviar milhares de mensagens a usuários desconhecidos, tendo como remetente o e-mail do usuário da máquina? Não. Na verdade, a resposta é a letra B. Tá? Ransomware. Tá? O ransomware, vamos fazer a anotação? Ransomware, malware que sequestra os arquivos de um usuário usando a criptografia. Posteriormente, o autor do sequestro entra em contato com a vítima solicitando pagamento de resgate. Tá? Então, ele vai entrar em contato solicitando pagamento de resgate. Normalmente, esse resgate é pago em criptomoeda. São moedas criptografadas, tipo Bitcoin, né? Enfim, falar, ó, tô com seus arquivos aqui. Se você quiser esses arquivos de volta, é necessário que você me pague tanto. Pessoal, eu estou digitando aqui esse arquivo, né, que eu mostro para vocês na tela, eu não disponibilizo. Ele é o meu caderno. Tá? E vocês devem ter o de vocês. Então, enquanto vocês estiverem anotando, é só dar um pause, fazer as anotações, dar o print. Hoje em dia a gente tem muitos recursos. Né? Então, vamos lá. Beleza? Eu vou fazer mais uma questão. É a questão 9. Um tipo de fraude que ocorre na internet denomina-se phishing, que possui como característica... Gente, quando em informática ou em computação você ler phishing, você vai lembrar de pescaria. Pescaria, a princípio, é um negócio legal. Homens gostam de pescaria, mulheres gostam de pescaria. Desde que o peixe não seja você. Desde que não seja você a ser o fisgado. Porque se fala assim, não, fui pescado. Né? Ou seja, uma coisa é você ser o pescador, você engana o peixe, você coloca uma isca num anzol, joga, o peixe morde, você puxa, aí você fisga o peixe, não é? Agora imagina sendo você a morder aquela isca sendo fisgado. Então, a pescaria, na verdade, o phishing, ela é uma técnica de enganação. Tá? É quando você recebe um e-mail, né, falso, supostamente enviado por alguém confiável, como uma empresa, um banco e tudo mais, até mesmo quando você entra num site falso que se passa por um site verdadeiro, mas é uma técnica de enganação. Então ele fala assim, ó, qual que é a característica? A interceptação de mensagens recebidas? Não, ele não intercepta mensagens. Também não intercepta tráfego, recebimento de uma mensagem não solicitada, simulando uma instituição conhecida que visa a induzir o destinatário a fornecer dados pessoais. É essa. A outra fala envio de mensagem com conteúdo do tipo alarmante ou falso, visando comprometer a credibilidade. Não, nada a ver. Resposta letra D. Pessoal, é isso aí. Vamos terminando aqui o primeiro bloco, mas ainda teremos mais um bloco de resolução de questões. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.